Oi, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi, eu dou dicas literárias aqui nas redes sociais e hoje eu gostaria de falar muito sobre um tema que inclusive saiu ontem, que é da redação do Enem. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E eu acho que não tem como começar a falar sobre isso sem dar um contexto histórico. Então, uma das formas que eu começaria seria basicamente dando um contexto histórico sobre o que aconteceu no Brasil, né? Inclusive em muitos outros locais do mundo. E para começar, acho que não tem como não falar desse assunto sem antes começar com a questão da eugenia, né? Para quem não sabe, a eugenia é uma crença de que existe uma raça pura, uma raça única, uma raça melhor que a outra. E também como um ponto de contexto histórico, por exemplo, Hitler usou essa teoria da eugenia para fazer tudo o que aconteceu, né, e para acreditar que tinha uma raça pura, que era a raça ariana. E isso também né, não foi diferente aqui no Brasil e aconteceu no processo de escravocrata do nosso país. E das primeiras pessoas, acho que começou com essa questão, com esse tema, foi João Batista de Lacerda, em 1911, mais ou menos, no Congresso de Raças, né? Onde ele defendeu que existia essa eugenia, uma raça mais pura, que era a raça das pessoas brancas, e para tentar eliminar as pessoas negras que estavam né, no país, no Brasil, a ideia brilhante que ele teve foi começar um processo de miscigenação, né? Foi ter a ideia do processo de miscigenação. Então, um dos pontos para que isso acontecesse com mais forte, né, com mais frequência, foi fazendo uma lei da imigração, trazendo europeus, principalmente italianos e alemães, para o Brasil para fazer com que acontecesse mesmo essa questão da miscigenação aqui. E muitas das pessoas que vinham para o Brasil ainda tinham todos os seus custos, tanto de passagem, de hospedagem, enfim, pagos pelo governo, para que essa teoria, né, e essa lei da imigração fosse aplicada com o intuito da miscigenação para trazer mais pessoas brancas e com o principal é, com o principal objetivo de eliminar as pessoas, começando pelas pessoas pretas, depois as pessoas pardas, né, e deixando a população mais branca. E tem um quadro que ficou muito famoso, que é a Redenção de Caim. Para um contexto histórico também, a redenção de Caim é porque achavam que Caim, filho de Noé, foi amaldiçoado, né, e achavam que a população africana era filha de Caim, eram filhos, né, filhas e filhos de Caim, e era essa maldição. Então, eram as pessoas negras que eram amaldiçoadas, e até hoje algumas pessoas ainda acreditam, né, nesse mito. Então, tem um quadro que ficou muito famoso da redenção de Caim, que é justamente mostrando sobre isso, né, sobre uma geração se embranquecendo. Então, primeiro mostra a avó, uma mulher preta, depois a mãe, uma mulher parda, e finalmente o que eles tantos esperavam, que era uma criança branca na família. E dá pra ver ali a avó agradecendo, todo mundo parecendo muito feliz com isso, né? Então, eu acho que não tem como falar sobre esse tema sem trazer toda essa questão da eugenia também, que retrata muito como o povo africano foi tratado aqui no nosso país e como a cultura deles, a história não ia ser valorizada porque tinha toda uma lógica e uma política justamente para apagar isso, né? E que existe até hoje. E tem um livro que relata muito sobre isso, né? Que é da Bell Hooks, e Eu Não Sou Uma Mulher. Não é um contexto brasileiro, mas é algo que dá super para linkar com esse tema. É um contexto que fala um pouquinho ali dos Estados Unidos, começa até falando sobre isso, mas eu acho que é muito interessante para a gente linkar como que foi essa questão mundial, né, nos Estados Unidos e até como que isso influenciou aqui no Brasil em muitas das decisões, né? Tanto que nesse congresso que eu comentei de 1911, Congresso Universal das Raças, aconteceu em Londres. Então, juntaram várias pessoas de vários países para discutir qual era o futuro da humanidade, para defender a eugenia e para defender que as pessoas a raça, na verdade, né? A melhor raça que poderia ter, a raça pura, era de pessoas brancas, né? Então, eu acho que não tem como falar sobre esse tema sem trazer toda essa parte histórica da questão da eugenia, que foi muito crucial no processo, inclusive de apagamento histórico da cultura africana aqui no Brasil. E eu acho que também dá para a gente linkar com a questão dos quilombos, por exemplo.
que foi um espaço de resistência, e ainda existem alguns locais até hoje, um espaço de resistência dessas pessoas escravizadas, os africanos que estavam aqui, é, para conseguir exercer muitas da cultura, né? Então, de dança, da questão da religião, é, enfim, de toda a cultura que eles tinham, da comida, onde eles pudessem ter um espaço assim de resistência mesmo, até para enfrentar tantas coisas que aconteciam ali na escravidão, que eram horríveis, muito ruins. Então, o quilombo foi um espaço criado para isso, mesmo dessa resistência, e um dos pontos que a gente vê é que hoje não tem mais esses espaços, são pouquíssimos. Aqui em São Paulo, que eu conheça, tem dois, assim, que eu sei, e pode ser que tenha mais, óbvio, mas que não é muito divulgado, que não falam muito sobre isso, né? E eu acho que essa é uma das questões de apagamento mesmo histórico. Esses locais que antes existiam, eles foram sendo apagados com o passar do tempo, né? É, e os quilombos era, como eu falei, esse local para que a cultura mesmo africana fosse celebrada. E eu acho que também dá para linkar com o sincretismo religioso, né? A religião, ela teve que passar por uma modificação, porque a religião presente, mais presente naquela época era o catolicismo. Então a gente vê, por exemplo, o Seu Jorge, que, né, colocaram o nome, por exemplo, de Ogum como Seu Jorge, para que essas modificações, esses nomes fossem realmente trocados, para que os escravos não fossem ali penalizados por celebrar a sua própria fé, por celebrar cultura, por celebrar a própria dança. Então, houve um apagamento, né, histórico, e eu acho que a gente pode ver com a ausência desses espaços de quilombos e a questão do sincretismo religioso, que também é algo ali histórico e que dá muito bem para pontuar e escrever sobre isso, né? E para responder à questão crucial que é o próprio tema traz, que é os desafios para a valorização da herança africana, eu acho que trazer o contexto histórico, trazer essa consciência é um dos principais pontos e desafios, porque constantemente ainda tem um apagamento para a gente saber o que realmente aconteceu, né? Para a gente tentar entender essa questão da eugenia, todos esses processos que foram apagados, é muito difícil saber sobre essas questões, a gente tem que ir atrás, tem que ler muito, pesquisar muito para tentar entender, né? Então é muito difícil e doloroso ao mesmo tempo. E hoje a gente tem alguns livros que falam sobre isso, então eu falei do livro da Bell Hooks, E Eu Não Sou Uma Mulher, tem o livro Olhares Negros, que traz um pouco das consequências que esse processo de eugenia vem e traz até hoje. Tem um livro que eu já falei muito sobre ele, que é O Avesso da Pele, que eu acho que traz justamente essa questão do avesso da pele, da raça, dos traços, e que traz as consequências que a gente tem hoje com a questão o livro traz muito sobre isso, né? Sobre a questão da violência policial, sobre a questão é, da onde os negros estão, e ele traz inclusive um contexto geográfico, né? Que ele mora no sul do país, então como ele se sentia lá, como era a relação dele com as mulheres, então traz muito essa questão no livro. Tem o livro também da Conceição de Evaristo Olhos d'Água, que relata muito também sobre essa questão dos desafios, traz muito como que era a vida, como é a vida, né, nas favelas, nas periferias. Tem também o Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Todos os livros que trazem contextos de diferentes épocas, tanto mais antigos quanto mais atuais, como que foi essa herança mesmo, que infelizmente a gente fala, né, justamente infelizmente, porque é uma herança que tá dolorida, não é algo que está sendo legal e celebrado, não é algo que está sendo positivo. E o desafio é justamente isso, não trazer essa herança com um tom negativo, e sim trazendo com danças, músicas, a celebração, entender mais a cultura, pesquisar mais sobre o contexto histórico e sobre o que a gente pode fazer, todo mundo como sociedade, de diferente. Como que podem ter mais políticas públicas para preservar, por exemplo, quilombos, para que nesses espaços tenham mais dança, mais cultura, mais música, o tecido, como a gente pode trazer pessoas de outros dos países de África para falar, para palestrar, para vir cantar, enfim, para trazer mesmo essa cultura e que a gente se reconecte, né, novamente, é, com toda essa herança que deveria ser mais nossa e a gente às vezes acha que não, que é de lá, sendo que é nossa.
Então, eu acho que, principalmente com as políticas públicas, preservando espaços como esse que tragam principalmente a cultura, né? E tragam pessoas de fora, centros culturais de outros países para que a gente consiga se conectar e que comece, por exemplo, nas escolas, com passeios obrigatórios para esses espaços, para as atividades, clubes de leituras, e tudo mais. E a gente também se letrando, entendendo, lendo mais sobre as questões. Então, eu falei aqui alguns livros que ajudam a entender mais, a saber mais sobre todas essas questões, enfim. E livros muito bons, né? E de autores, inclusive, muitos de autores brasileiros que escrevem super bem e que precisam ser mais notados e valorizados. E o Enem, a cada ano, né, vem surpreendendo com os temas, com a inovação dos temas, com essa questão mesmo de contexto histórico, de contexto social, de tentar questionar mesmo por que, que as coisas estão acontecendo, de não aceitar algumas coisas. Eu acho muito importante para fazer com que os jovens, enfim, as pessoas que estão prestando ali o Enem, consigam se letrar e buscar cada vez mais o conhecimento para essa prova, né, para fazer a redação, e não só o conhecimento para a prova, mas o conhecimento, esse deveria ser um para a vida. Todo mundo deveria saber sobre o nosso contexto histórico, social, e entender ferramentas técnicas e estar a par de políticas públicas para a valorização da herança africana no Brasil. E é isso, comente aqui o que você achou dos livros, o que você achou do tema, o que você acha, né, desta prova. E é isso, tchau, tchau.